Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um devocional e mais uma semana que nós estamos aqui aprendendo mais da palavra de Deus. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou com grandes expectativas para o que Deus vai falar conosco nessa manhã. E se Ele te trouxe até aqui, pode ter certeza que Ele quer falar com você e Ele vai falar com você através dessa mensagem. Mas antes da gente ir para a passagem de hoje, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Eu sempre falo isso porque tem pessoas, gente, eu sei disso porque eu consigo ver aqui, tem pessoas que assistem os vídeos toda semana, mas ainda não são inscritos, então não deixe de se inscrever, de participar, do que a gente tem vivido aqui, cada semana, aprendendo mais, crescendo juntos no nosso relacionamento com Deus, e vai ser muito bom ter você aqui. Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para você receber uma notificação a cada vídeo e não ficar por fora de nada. Agora, vamos para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje ela vem para desafiar a nossa fé, para nos levar a um nível de não só falar que a gente tem fé, mas colocar essa fé em ação, em prática, porque fé não é uma palavra, que a gente diz ter, não é um jargão. Eu tenho fé que vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo. E muitas vezes a gente fala isso da boca para fora, mas a fé, na verdade, ela é testada, ela é demonstrada, melhor dizendo, quando nós passamos por uma situação de adversidade, uma situação em que a gente precisa demonstrar que a gente de fato confia em Deus. A mensagem que nós vamos ler hoje está lá em Lucas, no capítulo 8, e eu vou ler a partir do versículo 43, que diz assim: Estava ali certa mulher que havia há 12 anos sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negaram, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Assim como eu disse no começo desse vídeo, fé, ela não é, digamos que um jargão, não é uma palavra positiva, algo que a gente diz porque a gente é acostumado a falar, eu tenho fé em Deus, em nome de Jesus vai dar certo. Não, a fé é uma certeza. Como a palavra diz, ela é a certeza daquilo que não se vê, gente. Olha isso, olha o nível do que a gente está falando. Como que você, em uma situação que tudo diz ao contrário, que tudo diz que não vai dar certo, como que mesmo assim você continua acreditando? Como que mesmo assim você continua tendo esperança? Nós só conseguimos isso através da fé. E aqui nessa passagem nós vemos a fé sendo colocada em ação. Ela sendo usada como a gente deve de fato usar. Uma fé que não se resume só em palavras, mas que é demonstrada através das atitudes. Aqui a gente vê a história dessa mulher, a mulher do fluxo de sangue, que é uma passagem muito conhecida. Mas hoje eu quero meditar em alguns pontos dessa passagem que vão realmente te desafiar nessa manhã a colocar a sua fé em ação e ir para um próximo nível. E nessa passagem nós vemos que essa mulher estava nessa condição há 12 anos, gente. E ela já tinha gastado todo o recurso dela, todo o dinheiro dela tentando ser curada por médicos, mas nada funcionava. Até o momento em que essa mulher teve um encontro com Jesus. Essa mulher, eu imagino que ela estava em uma situação de tamanho desespero. Imagina só uma multidão, e a gente sabe, quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que naquela época, mulheres que estavam nessa situação, elas eram completamente rejeitadas, excluídas da sociedade. Mas essa mulher, ela não se importou com isso, pelo contrário, ela estava no meio de uma multidão e ela sabia que apenas um toque em Jesus poderia curá-la. Ou seja, ela tinha uma certeza. A fé dela não se resumiu a um achismo, algo que ela estava sentindo, a um sentimento, não. Ela usou essa fé em ação. Ela usou essa fé para dar um passo de coragem. Gente, é isso que a fé nos leva a fazer. A fé, a verdadeira fé, ela nos leva a dar passos de coragem. Ela te leva a dar passos que, por mais que os seus olhos não estejam enxergando o resultado final, pela fé você sabe que vai dar certo. Pela fé você acredita que Deus pode fazer.
Eu quero trazer um exemplo que vai deixar bem claro o primeiro ponto dessa passagem. Sabe quando a gente está passando mal? Às vezes uma gripe, no começo de uma gripe, que você tá ali com uma dor de cabeça, um mal-estar, uma dor de garganta, mas ainda tá bem no começo. Você não está assim no pior estágio da gripe. Então, geralmente nesses momentos, né, em começo assim de alguma gripe, alguma coisa, o que a gente faz? A gente costuma não tomar remédio. Por quê? Você tá mal, mas você não está tão mal assim. Então a gente não vai em busca de ajuda. E aí o que acontece? Ah, não, eu não tô muito bem, não. Mas também daqui a pouco eu tomo um remédio. E aí a gente vai levando. E o que acontece? Isso vai piorando. Vai piorando e parece que do nada aquilo que estava suportável começa a ficar insuportável. E aí, quando chega nesse estágio de dor intensa, o que a gente faz? Quer tomar todos os remédios do mundo, quer do dia para noite ficar bem, sendo que a gente ignorou todos esses pequenos sinais, né, do que estava por vir. E eu imagino que essa mulher estava nessa mesma situação. Para essa mulher ter tomado essa atitude desesperada, como diz a palavra, né, ela se prostrou aos pés de Jesus. Essa mulher, ela foi até Jesus tremendo e se prostrou aos seus pés. Eu imagino que para ela chegar nessa situação, ela já havia passado desse estágio de dor suportável há muito tempo. Essa mulher já estava em uma situação de desespero tão grande que ela não se importava mais com o que as pessoas iriam falar, ela não se importava mais com o que ela precisaria enfrentar, ela só queria receber a cura. Ela só queria receber uma resposta, um alívio para a situação dela. E isso nos leva ao primeiro ponto dessa passagem. Existem situações que vão precisar doer até a gente não aguentar mais. E só assim a gente vai colocar a nossa fé em ação. Às vezes, só mudamos a nossa postura quando já não aguentamos mais a dor. Muitas vezes é a dor que vai nos aproximar de Jesus. Assim como aqui nessa passagem, a dor daquela mulher fez com que ela se aproximasse de Jesus. Foi a dor que fez com que ela não se importasse mais com aquela multidão, com a reputação dela. Ela só queria ser transformada, ela só queria ser curada. Muitas vezes é a nossa dor. É a dor, talvez, de carregar o seu passado, de carregar traumas, de carregar pensamentos negativos, de carregar palavras de desânimo, palavras de derrota. Muitas vezes é a dor do pecado, a dor dos seus erros, a dor de estar longe de Deus, caminhando em um caminho que você sabe que não é o que você quer para sua vida. Muitas vezes isso chega a um momento que vai precisar doer a ponto da gente não aguentar mais, para aí sim a gente se aproximar de Jesus. E assim como diz essa palavra, né, que essa mulher chegou tremendo e ela se prostrou aos pés de Jesus. E nessa manhã eu quero te perguntar: será que está sangrando o suficiente? Será que está sangrando o suficiente a ponto de trazer uma dor para você que você não aguenta mais? Porque às vezes, assim como eu dei esse exemplo do remédio, a gente acha que está doendo, a gente acha que está incomodando, mas a gente vai levando, a gente vai ignorando os sinais, a gente vai deixando, mas chega um momento em que começa a doer tanto que a gente não consegue mais carregar isso. E é esse momento, gente, às vezes Deus vai esperar que chegue nesse ponto, sabe por quê? Precisa chegar nesse ponto para que a gente reconheça que nós precisamos de ajuda. Enquanto tá doendo um pouquinho, mesmo que Deus esteja lá te mostrando: minha filha, meu filho, eu tenho um caminho melhor para você, eu tenho algo melhor para você, eu tenho uma vida melhor para você. Ainda tá doendo um pouquinho, então a gente vai ignorando, a gente vai levando, mas às vezes o Senhor vai permitir que chegue num ponto que doa tanto para que a gente reconheça que nós precisamos dele, para que a gente reconheça que a gente precisa enfrentar uma multidão, deixar a nossa reputação de lado, deixar o que as pessoas vão falar de lado e se prostrar aos pés de Jesus. E nessa manhã eu quero começar te perguntando: onde em você está sangrando? Onde em você está doendo? Por mais que seja uma dor que você tente ignorar, que pareça ser algo muito pequeno, algo às vezes que você não quer nem falar, você não quer nem tocar nesse assunto, mas tá aí a ferida. E não adianta falar: ah, Vitória, eu tô muito bem, tá tudo certo, é só isso que tá acontecendo, mas daqui a pouco melhora, eu tô conseguindo levar, porque são justamente essas áreas que a gente vai ignorando, que a gente vai deixando, que acabam passando-se anos, assim como se passou na vida dessa mulher. 12 anos
até que ela reconhecesse: eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma ajuda que médicos não podem me dar. Eu preciso de uma ajuda que pessoas não podem me dar. Eu preciso de uma ajuda que só Jesus pode me dar. Será que a gente vai esperar 12 anos para ser curado daquilo que está na nossa alma? Será que a gente vai esperar 12 anos para dar um passo de coragem e mudar a vida que nós estamos vivendo? Será que a gente vai passar 12 anos da mesma maneira até que a gente tenha uma atitude de coragem e que a gente dê um basta na situação e na maneira que nós estamos vivendo? Eu quero te perguntar: onde em você está sangrando? É só quando a gente reconhece que a gente abre espaço para o Senhor vir, entrar na nossa vida e curar essa área. Então pense nisso. Esse é o primeiro ponto antes da gente prosseguir. Se você quiser, pegue seu caderno aí e anote. Anote o que você está sentindo, anote as coisas que estão vindo à sua mente para que você possa orar por isso ao final desse devocional. Assim que essa mulher reconheceu que ela estava enferma e que ela precisava de ajuda, a Bíblia diz que ela teve uma atitude, ela tomou uma atitude. Primeiro ela reconheceu que ela estava enferma e que ela precisava ser ajudada. E depois ela reconheceu em quem ela poderia buscar essa ajuda, por quem ela poderia ser ajudada, quem poderia curá-la. E no versículo 44 diz que ela chegou por trás de Jesus, tocou na borda de seu manto e imediatamente foi curada. E gente, isso nos ensina uma lição muito importante. A nossa fé, ela não se resume em palavras. A nossa fé, ela deve ser demonstrada em atitudes. A nossa fé, ela deve gerar uma ação, ela deve gerar um comportamento diferente. A fé dessa mulher não se resumiu a um conhecimento teórico, né? Eu sei que Jesus cura, eu sei que Jesus está aqui e é isso mesmo. Não, a fé dela gerou uma ação, a fé dela fez com que ela tivesse uma atitude. Mas muitas vezes não é assim que nós vivemos. Muitas vezes a gente diz ter fé, a gente sabe que Jesus cura, a gente sabe que Deus salva, a gente sabe que Ele restaura, a gente sabe que nele nós temos uma nova vida, a gente sabe que a gente não precisa se preocupar com o nosso amanhã, que a gente não precisa ter medo, a gente sabe que nós somos amados por Ele, cuidados por Ele, mas mesmo assim, a gente vive de maneira contrária a isso. Se nós temos fé, e fé é a certeza daquilo que a gente não vê, se a gente colocar a nossa fé em prática, né, nós poderemos viver coisas grandiosas. Por que a nossa vida não tem sido transformada? Se a fé, ela pode trazer a existência para aquilo que a gente ainda não vê, por que a gente não tem visto mudanças na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida? Muitas vezes a nossa fé está se resumindo apenas em palavras e não está sendo transformada em atitudes. A nossa fé não tem gerado uma ação na nossa vida e isso tem feito com que a gente permaneça como essa mulher permaneceu por muitos anos, sabendo que ela precisava de cura, mas não acessando a fonte da cura. Mas, gente, quando essa mulher toma uma atitude, quando ela coloca a fé dela em ação, todas as coisas são transformadas. Ela não precisou de tocar em Jesus, ela só tocou na beira da roupa de Jesus, ela só tocou na orla do manto de Jesus. E aqui está o terceiro ponto: nós não precisamos de muito. A gente não precisa de muito, você só precisa de fé para se aproximar de Jesus. Quando você tem uma fé que se aproxima dele, ele te nota. Essa mulher só tocou no manto de Jesus. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa fazer coisas grandiosas para chamar a atenção de Deus, mas tudo que Deus espera é que a gente tenha fé suficiente para se aproximar dele. Mesmo que você esteja com uma dor tão grande que você não consiga às vezes falar muitas coisas, que você não tenha as melhores palavras, Deus não espera que você chegue com as palavras mais bonitas. Ele só quer que você se aproxime. Ele só quer que você toque na orla do manto dele, que você chegue como você está e ele vai te notar, porque não é sobre as suas palavras mais bonitas, não é sobre quantas coisas você faz, é sobre o seu ato de fé. Nós não precisamos de muito para sermos notados. Quando a Bíblia diz que Deus já sabe o que nós vamos pedir antes da gente falar, é porque Ele nos conhece no nosso íntimo, Ele nos conhece no nosso profundo. Antes mesmo de você falar, antes da palavra sair na nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Mas por que Deus quer que a gente se aproxime então? Porque nós precisamos reconhecer que nós precisamos de ajuda, gente. É para que a gente reconheça quão pequeno nós somos comparados à grandeza do nosso Deus. E para que a gente reconheça
reconheça que nele nós temos salvação, que nele nós temos resposta, para que a gente reconheça que ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Quando a gente coloca a nossa fé em ação, nós estamos dizendo: Deus, por mais que os meus olhos naturais não estejam vendo, pela minha fé, pelo Espírito, pelos meus olhos espirituais, eu sei que o Senhor está fazendo, eu sei que o Senhor está agindo, então eu vou caminhar, eu vou me aproximar, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar declarando que o Senhor é bom, porque eu sei que você está fazendo, eu sei que eu vou ter a minha cura, eu sei que eu vou ter a minha resposta. E quando a gente caminha dessa maneira e a gente se aproxima dele, quando a gente caminha com fé, é isso que acontece. Naquele mesmo instante, quando aquela mulher tocou na orla de Jesus, ela foi instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, eu não sei quando você está fazendo esse devocional, não sei onde você está, mas nesse momento Deus está te perguntando: o que você quer que eu te faça? Onde está sangrando? Onde você precisa de um toque meu? E sabe por que ele te pergunta? Porque ele precisa que você reconheça as áreas que você precisa de ajuda. A gente só pode ser tratado, a gente só pode ser curado, e Deus só pode transformar as áreas da nossa vida que a gente permite que ele entre. Gente, Deus está à nossa disposição para transformar todas as áreas, a sua saúde, o seu casamento, a sua família, o seu relacionamento, a sua casa, o seu trabalho, os seus negócios, o seu emocional, o seu psicológico, todas as áreas. Mas ele só vai entrar e ele só vai transformar aquilo que a gente permite, aquilo que a gente reconhece: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu caminhei 12 anos, eu caminhei 1, 2, 3 anos dessa maneira, mas não tem dado certo. Então eu me prostro, eu me aproximo de ti e eu reconheço que eu preciso da sua ajuda. Muitas vezes a gente vive sempre nos mesmos ciclos, entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, e você vê que a sua vida não muda, as coisas não fluem. Isso acontece porque a gente não reconhece que nós estamos feridos. A gente não reconhece que nós estamos machucados. E, gente, quando nós estamos machucados, feridos, a gente não avança, não tem como, porque isso reflete em todas as áreas da nossa vida. As nossas debilidades, elas vão afetando todas as áreas da nossa vida e não tem como a gente fluir em direção a algo novo. A gente não se permite ser tratado, ser ajudado por Deus. Mas nessa manhã, o Senhor está te tocando, nesse momento Ele está te tocando e transformando essas áreas da sua vida. E quando a gente reconhece que a gente precisa de ajuda, a gente dá um passo em direção a algo novo. A gente dá um passo de fé, um passo de ousadia. E eu não sei qual passo que você vai precisar dar nessa manhã, mas o Senhor está esperando uma resposta sua. Ele está esperando um passo de fé seu, um passo em direção ao novo. E talvez esse passo, essa atitude de fé que você vai ter, vai ser abandonar alguns lugares, abandonar algumas amizades, abandonar algumas coisas que alimentam essa ferida dentro de você. Talvez abandonar o seu passado, eu não sei. Talvez esse passo de fé que você vai dar vai ser buscar mais da presença de Deus, se entregar mais, buscar mais no seu relacionamento com Ele, fazer algo fora da sua zona de conforto, algo que você nunca fez. Ou então esse passo que você vai dar vai ser abandonar alguns costumes, alguns comportamentos que você sabe que alimentam essa dor, alimentam essa ferida. Às vezes é um pecado, às vezes é um costume lá de trás que você ainda continua fazendo, algo que você sabe que traz um peso, algo que você sabe que te afasta de Deus. E nessa manhã o Senhor está nos perguntando qual passo de fé a gente vai dar. Eu creio que nessa manhã, se você abrir o seu coração e falar para Deus o que se passa aqui dentro e o que se passa aqui dentro, Ele vai te curar e você vai sair daqui renovado e pronto para viver uma nova história. E, gente, sabe por que quando a gente está orando, a gente precisa falar para Deus com muita sinceridade o que a gente está sentindo ou pensando? Ele já sabe, mas a gente precisa falar com Ele para que a gente tenha consciência de como nós estamos. A nossa cabeça e o nosso coração passa tantas coisas aqui, são tantos pensamentos que às vezes a gente não consegue nem colocar em palavras. Então, quando a gente ora, a gente expressa, a gente põe para fora exatamente o que a gente está sentindo. Então, a gente reconhece: Senhor, eu estou desse jeito. A gente se liberta disso, a gente coloca isso para fora, a gente entrega para o Senhor. E quando você fala, você reconhece, você admite para si mesmo
como você está. E aí, quando você reconhece, você dá autorização, você permite que o Senhor entre nessa área e que Ele te trate, que Ele trabalhe. Então não guarde as coisas, não fique só pensando, só sentindo. Abra o seu coração e fale: Deus, eu estou me sentindo assim. Eu preciso de ajuda nessa área. Esses pensamentos estão tomando a minha mente. Esses sentimentos estão dominando o meu coração. Eu preciso de ajuda, porque Ele é um Pai que te ama e Ele tem prazer de te ajudar. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. E eu sei que assim como ela falou com você, tem pelo menos uma pessoa que você conhece que precisa ouvir isso. Uma pessoa que você conhece que pode ter a vida transformada a partir dessa mensagem. Então, vamos fazer o seguinte: copie o link aqui embaixo e compartilhe essa mensagem com essa pessoa. Manda no seu grupo de amigas, no seu grupo de amigos, no seu grupo da igreja, com as pessoas que você conhece, no seu grupo da família. E eu tenho certeza, gente, que as pessoas podem ser transformadas através dessa passagem, assim como você tem sido. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de comentar aqui o que Deus falou com você ao longo desse devocional. Se essa é a sua primeira vez, comente aqui também, porque eu quero te conhecer, vai ser um prazer te conhecer. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir lá nas minhas redes sociais. Eu tô sempre por lá vendo vocês, me marcando nos devocionais, conversando com vocês, então me siga por lá também. Eu espero vocês no próximo vídeo. Te desejo uma ótima semana e fiquem com Deus. Um beijão!